Bom dia, igreja. Que alegria estar aqui. Já fazem 10 anos que eu frequento essa casa e sirvo nessa casa. Então, para mim é um privilégio estar hoje aqui, falando com vocês e podendo contar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido com o Senhor. Eu sou psicóloga. Há 10 anos já, atuo com psicologia clínica. E no início eu não queria muito, não. Vou confessar para vocês que eu tentei fugir de tudo quanto é jeito. Não, Senhor, psicologia clínica não, deixa eu ficar aqui na empresa, deixa eu ficar aqui no RH. Mas não teve jeito, não. Deus me chamou. Tenho certeza que o pastor também foi assim. A gente tenta fugir de tudo quanto é jeito, mas não dá, não tem como, né? Quando Deus chama, Ele chama mesmo. E sou casada com o Douglas, né? Tenho 2 filhos, a Luísa, de 7 anos, e o Levi, de 3 anos. Então, é uma alegria hoje poder estar aqui nessa casa e servir a Deus através da ministração da palavra. Não é sobre mim, é sobre Ele, e é sobre o que Ele vai fazer essa manhã na sua vida. É sobre o que Ele está separando para você essa manhã, para que você receba dEle algo especial, uma nova unção, um novo caminhar, um novo olhar. E hoje nós vamos falar sobre a palavra recebendo diariamente a cura para os dramas da vida. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre o que significa essa palavra, drama. A palavra drama, geralmente, no senso comum, aí, ela está relacionada a uma palavra para descrever um momento, uma situação de grande intensidade emocional. Então, aquele momento em que você foi inundado de estresse. Então, nós, popularmente chamamos como drama. Mas também ali, pensando no sentido literário, drama também é destinado a descrever representações, tragédias, comédia, enfim, né? Todos os filmes, geralmente, nós chamamos de dramas, né? E nós vivemos vários dramas na nossa vida. Mas o mais lindo disso é que Deus, Ele se compadece, Ele tem compaixão de nós. E Ele se identifica com a nossa dor. Porque a Bíblia fala que Jesus, Ele foi um homem de dores. Então, Ele se identifica com aquilo que você tem vivido, com aquilo que você tem passado. Ele se humaniza, partilha conosco a nossa dor. E mais que isso, Deus, Ele é um especialista em transformar a dor. Ele transforma de 2 formas. Ou Ele muda a circunstância e faz um milagre, ou Ele nos muda internamente, a ponto de que aquela dor, ela gere uma fé sobrenatural e que vai mover você para um propósito. Então, aquela dor, ela vai gerar em você algo novo. Ela vai gerar frutos em você. É como o espremer da azeitona. A azeitona, ela é espremida e ali se vem o óleo. Então, Deus te levanta para um propósito quando você vive uma dor. Foi assim com o John Bunyan. John Bunyan, ele é o escritor do livro O Peregrino. Quantos já leram O Peregrino? Várias pessoas, né? Ele é o livro mais lido depois da Bíblia. Mas você sabe qual que é o contexto? Como que ele escreveu esse livro? Ele estava na prisão há 10 anos. E a sua filhinha cega, ela estava do lado de fora passando necessidade. E ali, no meio dessa dor, Deus o levanta para um propósito. Para que muitas vidas sejam alcançadas através desse livro tão poderoso. E hoje nós vamos estudar a história de Ruth. Então você pode abrir a sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 1.
Nós vamos ler o início ali, Ruth 1, versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Olha que drama essa história. Uma família que sai de um lugar que está passando fome, estavam passando necessidade financeira, vão para Moabe ali. Não, aqui nós vamos ter uma nova esperança, vamos reconstruir a nossa vida, vamos reconstruir a nossa família aqui nesse lugar. E uma tragédia assola essa família. O pai morre e os 2 filhos morrem e ficam ali uma mulher e as suas 2 noras. Agora, vamos combinar aqui. Perder um filho já é muito dolorido. Dizem que é a pior dor que uma pessoa pode sentir. Agora, imaginem essa mulher perder os 2 filhos e o marido. Olha que situação difícil que ela estava. E muitas vezes eu na clínica recebo pessoas que eu fico ouvindo a história e pensando, meu Deus, como essa pessoa está viva ainda. Quanta tragédia, quantas situações difíceis essa pessoa viveu. Eu não sei como que ela está viva ainda, como ela está aqui na minha frente contando tudo isso. Porque a vida muitas vezes é dura para algumas pessoas, ela não é fácil. E a história de Ruth, de Orfa e de Noemi é marcada, então, por sonhos desfeitos, por lágrimas, perdas, luto e frustração. O sonho de ter uma vida melhor, o sonho de ter algo melhor no futuro, o sonho de ser avó, tudo tinha ido por água abaixo. E agora eram só sofrimento. As 3 foram visitadas pela dor, receberam duros golpes da vida, foram destruídas por dentro e estavam amarguradas em memórias. Só havia lembranças amargas. E continuando ali no texto, no versículo 8, vamos ler do 8 ao 18. Noemi percebe então que ela poderia voltar, sair daquela terra de Moabe e retornar para Belém. Então ela fala para as suas noras, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ter filhos que viessem a ser marido de vocês? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu,
Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então ali, Noemi trata com as suas noras e ela dá a mesma oportunidade para duas pessoas que estavam vivendo as mesmas situações. A perda do marido, do sogro, e elas têm ali a mesma oportunidade. Porém, a órfã, ela volta as costas. O significado do nome dela é esse. Ela decide então voltar para o passado. Não, esse futuro eu não quero mais. Ela fica presa ali e ela decide retornar. A órfã representa essas pessoas que ainda se sentem amarguradas pelo passado, presas ao passado, pessoas que não conseguem avançar. E a outra é a Ruth. Ruth significa fiel e amiga. E ela opta pela fidelidade à sua sogra. E não só à sua sogra, mas ao Deus da sua sogra. E ela fala assim, eu vou deixar o passado para trás. Eu vou deixar aquilo que me prende para trás. E eu vou seguir para um novo caminho de esperança. E ela então procura a sua cura. Ela procura um caminho de esperança e de rendição. Nós sempre teremos dois caminhos a seguir. O caminho de se prender às dores do passado e viver elas. E o caminho de cura que Deus nos propõe. Mas a escolha é nossa. Ou nós nos prendemos, ou nós escolhemos a cura, a rendição ao Senhor. Então, nós aprendemos muito com essa história, porque todos nós aqui temos passado. Todos aqui temos uma história. Eu poderia sentar aqui com cada um de vocês e escutar cada uma da história da vida de vocês. Todos aqui têm motivos para se prender ao passado. Todos aqui. Mas nós precisamos entender que nós precisamos deixar o passado para trás e superar esses acidentes de percurso que acontecem na nossa vida. O nosso futuro é determinado pela maneira como nós superamos o nosso passado. Tem muitas pessoas que não acreditam muito nisso. Que elas pensam que a decisão que elas vão tomar no hoje não sofre influência do que elas viveram. Mas na clínica, principalmente, eu percebo, e cada vez mais, o quanto que as pessoas se prendem muitas vezes aos acontecimentos que acontecem no passado. Recentemente, eu atendi uma pessoa que estava com crise de ansiedade. E essa pessoa, ela começou a desenvolver essa crise no pós-Covid. E quando eu perguntei para ela, o que você pensa quando você está em crise? Ela falou assim para mim, eu penso que eu não consigo respirar. E eu falei assim, me diga então, qual foi a primeira vez que você teve essa sensação de não conseguir respirar? E ela falou assim, Dani, a primeira vez que eu tive essa sensação foi no parto da minha mãe. Quando minha mãe teve uma dificuldade na hora do parto. E ali, naquele momento, eu fiquei sem respirar. E eu nasci roxa. Olha como o passado está influenciando a vida dessa mulher. E a gente conseguiu trabalhar essa situação. E essa mulher, ela resolveu o problema dela. Ela parou, inclusive, de tomar a medicação. Olha só que poderoso. Mas são coisas que estão prendendo ali no passado.
Também atendi uma pessoa que não estava conseguindo dormir, não consigo dormir, não sei, várias histórias, várias situações. E eu perguntei para ela qual foi a primeira vez que você não conseguiu dormir, que você precisava ficar em alerta. E essa pessoa me falou assim: a primeira vez foi na minha infância, quando o meu pai chegava em casa alcoolizado e eu precisava ficar alerta para ajudar a minha mãe caso ela precisasse. E até hoje, adulto, ele passando por essa situação. Olha a influência do passado. E eu vou dizer para vocês que a influência do passado quando nós somos crianças é muito forte. Porque tudo que acontece na nossa infância é muito poderoso. Deixa marcas em nós. E a criança, ela não tem a capacidade emocional de lidar com aquela situação. Então, para ela, aquilo é muito, muito forte. Ela é inundada de estresse naquele momento. E por isso que muitas vezes nós precisamos entender que a gente precisa curar esse passado. Também teve um outro caso de uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Dani, muitas vezes na vida eu me sinto como quando eu estava na minha infância e meu irmão chegava em casa alcoolizado e eu me escondia debaixo da cama porque ele era muito agressivo. E hoje, em muitas situações da minha vida, eu ainda me vejo embaixo daquela cama. Eu ainda fico ali presa. Algo me segura. E essa pessoa foi liberta. Ela foi liberta daquela situação. Precisamos nos livrar, nos libertar dessas situações que não nos deixam prosseguir. E são muitos os dramas e situações que podem acontecer na nossa vida. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira contando para vocês todas as experiências, todas as situações, todos os exemplos. Mas aqui essa família, o que ela estava vivendo? Primeiro, a adversidade financeira. Talvez você chegou aqui desesperançado, porque você não tem mais para onde correr. Talvez você chegou aqui e você percebeu que muitas mudanças aconteceram na sua vida. Mudanças inesperadas e você ainda não está conseguindo digerir isso. E nós mudamos o tempo inteiro. Nós podemos mudar de cidade, ou o próprio governo muda. Muitas vezes no trabalho somos realocados. Ou uma tragédia, como foi ali no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas foram tiradas das suas casas. Uma mudança inesperada de uma forma tão brusca. Tudo muda ao nosso redor. Talvez você esteja aqui e você perdeu alguém querido, um marido, filhos, ou perdeu algum relacionamento, o divórcio, alguma traição, perdas importantes na sua vida. Tudo isso, essas mulheres passaram. Elas passaram pelo drama financeiro, por mudanças inesperadas, por perdas, por despedida. Porque aqui a Ruth abre mão da sua família, da sua terra, da sua parentela. E ela resolve prosseguir. Ela está aqui se despedindo. E também o drama da amargura contra Deus. Olha o que Noemi fala lá no verso 13. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Talvez você esteja aqui nessa manhã frustrado por algo que o Senhor falou para você, um não que o Senhor disse, ou alguma situação que aconteceu na sua vida e você se sente frustrado. Mas eu quero falar para você que tudo que Deus nos dá, tudo, absolutamente tudo, é um favor imerecido. A tua casa, a tua família, a sua vida, tudo é imerecido. Tudo. Então, nós estamos nós precisamos entender que é o Senhor que governa a nossa vida. É Ele que governa.
E talvez você vai sair dessa frustração quando você permitir entender o governo de Deus na sua vida. E entender que Ele te ama. A presença do Senhor cura a nossa frustração. Quando nós confiamos, quando nós entendemos que Ele tem planos de bem para nós. Quando nós entendemos que Ele nos ama de uma forma tão grandiosa, essa frustração, ela cai por terra. E eu quero contar aqui para vocês, essa manhã, sobre um drama que eu passei na minha vida. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Há um tempo atrás, quando a Marcinha ainda fazia parte da nossa igreja, e ela que conduzia ali a Casa do Oleiro, teve uma reunião que ela chegou e ela falou assim, nessa reunião, nesse preparo, Deus está me acordando seguidamente às 13h33 da madrugada. E eu comecei a orar e perguntar para o Senhor, e Ele falou que nós vamos mergulhar então no livro de Jeremias. E nós vamos estudar Jeremias 33:3. Esse vai ser o nosso texto base da preparação da Casa do Oleiro. Pois bem, saí da reunião, vocês já vão entender porque eu estou contando isso. Mas saí da reunião, fui passar na padaria. E olha o que aconteceu. O pessoal do multimídia pode pôr, por favor, aqui a primeira imagem. Fui comprar pão e deu 13h33. E eu falei, Senhor, esse 13h33 tem alguma coisa a ver comigo. Porque não é possível acontecer uma coincidência de tamanho, né? É tão exato, tão exato. Então, depois desse tempo, eu estava tentando engravidar do segundo filho, né? Nós já tínhamos a Luísa, meu marido tentando engravidar. E eu engravidei depois de 5 meses. E era dezembro, a gente estava na maior alegria, maior festa, porque a gente estava descendo de férias lá para o Rio Grande do Sul, nós somos de lá. E eu estava muito feliz, porque a gente ia ver a família toda, ia ser aquela celebração. E um dia antes de eu viajar, eu fui fazer a primeira ecografia. E olha o que aconteceu na primeira ecografia. Pode pôr a imagem número 2. Eu tive uma gestação anembrionada. Ou seja, essa gestação é uma gestação que não é formado um embrião. Só tem a casinha ali, só tem o saco gestacional, mas o embrião não está ali. E naquela hora o meu chão saiu e eu entendi que eu não estava mais grávida, apesar de estar com todos os sintomas de gravidez. E muitas pessoas não conseguem entender por que as mulheres sofrem tanto com uma perda gestacional. Só que quando a gente recebe o positivo de gravidez, geralmente a gente já faz uma projeção do futuro. Então, esse bebezinho vai nascer em tal data, como que eu vou fazer no meu trabalho, será que vai ser menino ou menina? A gente já começa a sonhar com essa criança. E ali, então, eu fui frustrada no meu sonho. Só que aconteceu algo muito interessante. Porque nesse momento, eu tive, inclusive, que fazer a curetagem, que é bem desagradável. Não é nada fácil para a mulher fazer uma curetagem. É bem desagradável mesmo. Mas começou a acontecer algo interessante, porque eu comecei a acordar de madrugada nesse horário também. Às 13h33, 13h30, 13h31. E eu entendia que era o Espírito Santo me chamando para orar. Nesse horário. No mesmo horário que a Marcinha tinha comentado com a gente. E que eu tinha recebido ali aquele pão, né? Que custou 13h33. E olha o que está escrito lá em Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas
e insondáveis que você não conhece. E ali ele começa no capítulo descrever uma terra que era uma terra de morte, uma terra que não tinha vida, mas que Deus iria mudar a sorte e novamente naquela terra haveria gritos de júbilo, adoração, alegria. E Deus estava ali prometendo, então, um descendente de Israel. Está lá no 33:17. Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel, nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. E eu fazia essa declaração, porque o nosso útero é uma terra também. Então eu fazia essa declaração sobre o meu útero. Olha, agora nesse momento, você está passando por um momento de dor e de tristeza, mas você ainda vai receber vida, porque o Senhor está prometendo. E eu chorava e declarava esse texto às 13h33 da madrugada. E então eu engravidei do Levi. Pode pôr ali a gravidez. E se aproximou o dia do parto. E eu já tinha tido o parto natural da Luísa. E o meu coração começou a ficar angustiado. Ai, meu Deus, como que vai ser isso novamente, passar por essa dor? Quem já passou por dor de parto sabe como que é. E eu comecei a entrar num lugar de medo. E eu falei, não, peraí, para tudo. Eu vou me fortalecer na minha fé. E eu vou começar a declarar. Eu vou começar a entrar nesse lugar de fé. Assim como Deus me deu aqui um filho que Ele me prometeu na palavra e que eu estava declarando que eu teria. Assim também eu entrei nesse lugar de fé. E eu comecei a declarar a respeito do meu parto. E de como que seria o meu parto. E as declarações são essas. Pode colocar lá na tela. Olha lá. O Levi vai nascer da forma como o Senhor escreveu. O Levi vai nascer no dia e hora que o Senhor determinou. O parto é um momento de adoração. Jesus levou sobre si nossas dores e todas as nossas maldições. Olha só, Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Não diz, na Bíblia não está uma vírgulazinha, menos a dor de parto. Não, Ele está falando ali, todas, inclusive a dor do parto. E eu comecei a declarar isso sobre a minha vida. Jesus ama o momento do parto. Deus é quem determina o que vai acontecer. O parto é alegre e divertido. Isso eu declarava, mas eu não acreditava muito não, tá? O parto é a graça sobrenatural de Deus acima da maldição. O Levi vem para unir o céu com a terra e o parto dele será assim. A palavra Levi significa união. E na última célula eu falei assim, gente, tchau, porque eu vou ser que nem as hebreias. As hebreias, a Bíblia está escrito ali, né, que elas pariam antes de chegar às parteiras. Olha a declaração que eu tive a ousadia de fazer. E então chegou o dia do parto. E a minha médica insistiu muito para eu ir para o hospital. Quase não fui. Falou, Dani, qual que é o teu plano? Você precisa ir para o hospital. E eu queria ficar mais tempo em casa, porque quando a gente fica mais tempo em casa, a gente acelera mais o trabalho de parto, porque a gente está no nosso ambiente. Quando chega no hospital, geralmente dá uma travada. Então, eu estava ali naquela luta, chamei meu marido do trabalho, falei, amor, nós precisamos ir, porque a médica está falando, você tem certeza? Porque você está tão bem. Você tem certeza que é para a gente ir? Eu falei, pois é, então a médica está falando que a gente precisa ir, então acho melhor a gente ir para ela largar do meu pé.
Fomos lá, o Douglas estacionou longe, eu caminhei um monte. Cheguei lá no pronto atendimento, a médica me examinou e falou assim, olha, eu acho que você está de 5 para 6 de dilatação. Quando chega em 10, a mulher, daí acontece o parto, né? Daí ela falou assim, olha, você pode ir para casa se você quiser, esperar um pouquinho mais em casa, ou se você quiser ficar aqui, você pode ficar também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cardiotoco, que é um exame que a gente faz para ver o batimento do coração do bebezinho. E para ver também as contrações. Vamos fazer o cardiotoco para ver como que tá. Então tá ok. Então deitei lá para fazer o cardiotoco. No que eu deitei para fazer o cardiotoco, eu senti muita dor. Falei assim, sai daqui, tira eu desse negócio aqui, não quero mais. Tá doendo muito. E aí, passei lá pela recepção até a sala dela. E ela viu que eu estava com muita dor. Ela falou, volta, 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 volta. Voltei correndo. Voltei para outra sala. E ela falou, espera um pouquinho aqui, porque eu já vou ver os papéis da tua internação. Só tira a tua roupa e coloca aqui esse avental. E quando eu cheguei na sala, minha bolsa estourou. E eu me ajoelhei na primeira cadeira que eu vi. E eu falei assim, eu preciso fazer força. E só deu tempo de eu baixar minhas calças e o Levi escorregou. Eu fiz uma força. Uma força. E eu duvidava que o parto poderia ser divertido. Não tem parto mais divertido que o meu. Quando o Levi nasceu, ele estava nadando naquele líquido amniótico que tinha acabado de romper a bolsa. Eu não consegui pegar ele, mas deu tudo certo, gente. Ele ficou bem. E antes do parto, eu tinha essa impressão dessa imagem vinha na minha cabeça de Deus Pai segurando ele. Então, não foi nenhuma mão humana que pegou o meu filho. Foi o próprio Deus que segurou ele quando ele nasceu. Foi o próprio Deus. E então, eu olhei para o Douglas, ele estava na porta, a gente olhou assim, nasceu, porque nunca imaginaríamos que ia ser tão rápido. A médica chegou apavorada, pegou o Levi no colo, e aí ela ficou assim, sem saber o que fazer, meu Deus, e agora? Pega uma tesoura, vamos cortar o cordão umbilical. Eu falei assim, não, mas espera um pouquinho para o meu marido cortar o cordão umbilical. Ah, é verdade, é verdade. Então, não, mas eu falei, espera então pulsar parar de pulsar, né, o cordão umbilical. É verdade, é verdade. Ela estava mais perdida, acho que ela ficou assim apavorada. E nisso chegou a minha médica. E a minha médica chegou e fez uma cara de decepção. Porque ela é muito minha amiga e a gente tinha planejado que a gente ia colocar playlist, que a gente ia fazer aquelas fotos maravilhosas de parto. A gente tinha combinado tudo. Nós somos padrinhos de casamento dela. Então a gente estava muito ansioso por esse momento. Mas não foi da forma como nós planejamos. Mas foi muito divertido. E muitas vezes eu questionei para o Senhor, falei assim, Senhor, mas eu falava que o parto ia ser divertido. E eu nem assim, não acreditava no meu coração, eu só falava com a minha boca. E o Senhor falou assim, mas você teve fé suficiente para declarar. E essa fé foi suficiente para eu fazer aquilo que você declarou. É a sementinha da mostarda. E aí nós temos a foto do Levi, olha, eu com roupa ainda, o Levi, ele chorava muito porque foi, né, numa força assim, saiu e aí depois que eu parei tudo e que eu fui ver as informações a respeito de altura, de peso do Levi. Olha o horário que ele nasceu. Ele nasceu às 3h33 da tarde. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. O Senhor, Ele não erra. Ele não erra nem por um minuto. O Senhor, Ele é preciso em tudo que Ele faz.
Talvez você pense que você não nasceu na família certa, na hora certa, num momento propício. Mas Ele tinha planejado e Ele sabe de tudo. A Bíblia fala que até os fios da nossa cabeça estão contados. Ele é um Deus de precisão. Então, o Levi nasceu às 3h33 da tarde. Que coisa linda o que Deus pode fazer. E eu quero perguntar para você: o que sai da sua boca quando você vê uma desesperança? Quando tudo que está ao teu redor é morte? Quando tudo está ruim, o que sai da tua boca, que declaração que sai da sua boca? Será que são palavras de murmuração, de reclamação, de queixas contra Deus, de frustração? Ou são palavras de vida? Porque mesmo em meio à terra seca, ao vale de ossos secos, o que Deus pode gerar através de você, da sua boca, é vida. Porque Ele te deu o espírito de vida. Então declare vida. Deixe vida sair da tua boca. Peça a capacitação do Espírito Santo para que você possa fazer declarações proféticas que abram portas para milagres. Olha o que sai da boca da Ruth. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Olha as palavras que saem da boca da Ruth, quando ela está no meio da dificuldade. Ela estava falando aqui: eu não sou das que retrocedem, mas eu avanço. Eu vou para o destino que Deus tem para mim. Eu não retrocedo. Eu decido fazer uma aliança com você, Noemi, mas não só com você, mas com o teu Deus. No meio da dificuldade, ela fez uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor no meio da tua dificuldade. Eu conheço a tia desse menino que faleceu no ônibus, o Lucas Barros, 19 anos. Eles são uma família de uma fé constrangedora, uma fé extrema. Esse menino falava de Jesus. Aonde ele ia, ele proclamava o Evangelho. E é impressionante a colheita que essa família está fazendo em meio à dor. Pessoas aceitando Jesus, pessoas se reconciliando, pais com os filhos, filhos com os pais. E o mais impressionante dessa história é que esse menino de 19 anos faleceu no dia do aniversário do seu pai. Eles estavam comemorando a festa do aniversário. E olha o que saiu da boca desse pai. Olha a fé extrema desse pai. Ele fala assim: eu quero deixar registrado que foi o maior presente que um pai pôde receber no dia do seu aniversário, entregar o seu filho para Deus. Olha as palavras de vida num momento de uma adversidade tão dura, tão difícil. Isso precisa nos constranger, amados, porque nós precisamos começar a expressar essa fé. Essa fé que não é uma fé superficial, que não é a fé que a gente expressa quando tudo vai bem. É uma fé de profundidade em Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, em meio às nossas lágrimas, para nós é um privilégio fazer isso. É um sacrifício vivo diante do altar. Nós não estaremos aqui para sempre. Um dia, como o pastor falou, nós vamos para Nova Jerusalém. E lá nós vamos adorar dia e noite ao Senhor. Mas lá não haverá pranto e não haverá tristeza, não haverá dor.
E nós vamos adorar Ele em pleno conhecimento de quem Ele é. Mas adorar a Deus no meio da dor é só aqui. É um privilégio que nós temos aqui na terra. Nós não adoramos a Deus somente quando o louvor está muito bom, ou nós não levantamos a nossa mão quando nós sentimos a presença do Senhor. Nós levantamos as nossas mãos em gratidão a Ele, independente das circunstâncias que estamos vivendo. É um privilégio adorar ao Senhor em meio ao sofrimento. Mas Dani, como que eu posso então receber a cura para os dramas da vida? Primeiro, não deixe o passado te dominar. Os dramas do passado mal resolvido nos impedem de fazer boas escolhas. Porque nós sempre vamos escolher pelo viés daquela dor. A gente sempre vai olhar aquela dor e nós vamos tomar as escolhas de acordo com aquilo que vivemos. Então nós precisamos curar esse passado. Nós não podemos tocar a nossa vida enquanto nós não curarmos o passado. Dani, como que eu sei que meu passado está curado? De 0 a 10, 0 nenhuma perturbação, 10 a máxima possível. Qual é a nota que você dá quando você lembra das situações difíceis que aconteceram na sua vida? Se ainda existe alguma nota, é sinal de que ainda tem algum sofrimento que você precisa deixar Deus curar. Deixar Deus fazer, entregar a Deus no altar. E o apóstolo Paulo fala assim, lá em Filipenses 3:13. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E essa palavra esquecer aqui não é apagar da memória, não é colocar embaixo do tapete, mas é fazer escolhas que não são influenciadas pelo passado. São fazer escolhas boas, escolhas que Deus tem para nós. Não deixe o seu passado amargo tirar sua esperança. Noemi ali falou, não venham comigo, porque já aconteceu tanta coisa ruim, eu não posso oferecer mais nada para vocês. Ela estava se limitando ao passado, ela estava olhando para o passado. Ela estava olhando para a desesperança, para aquilo que havia acontecido. E o passado sempre volta em momentos difíceis ou momentos que nós precisamos fazer escolhas. São os gatilhos. A nossa mente, ela volta para aquilo que aconteceu. E ela pensa assim, não deu certo a primeira vez, a segunda vez não vai dar. Talvez você entrou hoje aqui nessa manhã pensando assim. E nós então precisamos deixar isso para trás. Deixar as lembranças amargas, as memórias dos momentos difíceis que vivemos e que estão travados no nosso cérebro muitas vezes. Porque quando nós somos inundados com estresse, o nosso cérebro ele aloja essa memória num lugar específico que é disfuncional. E nós precisamos reprocessar essa memória para que essa memória perca força. Ou seja, Jesus precisa entrar aí na tua dor. Jesus precisa entrar nas suas memórias. Ele precisa ressignificar o que aconteceu com você. E eu quero que você repita agora comigo. Senhor Jesus, eu te autorizo a entrar na minha mente e tirar a dor do meu passado. Ressignifica, Senhor, essa dor e gera um novo caminho de esperança para mim. Se mova para o futuro que Deus tem para você. Ele tem um futuro de paz.
E eu quero falar para você que o passado não combina com você. E que hoje, nessa manhã, o Senhor está agindo. E Ele está trazendo um crescimento para a sua vida. Te amadurecendo, te abençoando. Ele quer transformar a sua dor. Não se dê por vencido. Noemi falou assim, não, eu não posso mais ter filhos, vocês não podem mais casar com os meus filhos. Ela já estava aposentando a chuteira ali, né? Dependurando a chuteira. Mas eu quero falar para você que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O Senhor conhece as estações e os tempos. E é Ele quem determina. Abraão foi pai com quantos anos? 90 anos. Moisés libertou o povo com quantos anos? 80. Não é tarde para você. Você pode se libertar do passado, você pode viver uma nova vida. Ai, Dani, mas eu errei muito no passado. Deus tem o perdão para você. E a Bíblia fala que Deus coloca no mar do esquecimento. Ele te dá uma nova chance. Não perca a esperança. Não perca a esperança. A esperança não diz apenas respeito a esperar algo, mas é esperar com expectativa. É esperar com fé. Deixa Deus gerar a fé em você, que Ele precisa. Talvez é uma fé pequenininha, como foi aquela minha fé quando eu falei que o parto poderia ser divertido. Talvez é a fé de um grão de mostarda, mas é essa fé que Deus precisa para mover montanhas, para fazer o sobrenatural da sua vida, seja para mudar as circunstâncias, ou seja para mudar você, para forjar você. Jó foi um homem de dores também. Se você quer ver uma pessoa que sofreu, vai lá no livro de Jó e começa a ler o livro de Jó. Gente, ele perdeu tudo. Tudo. Mas ele fala algo que é tão precioso, que ele fala assim, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os olhos. Sabe por quê? Porque existe uma parte de Deus, existem mistérios de Deus, que nós só entendemos quando passamos por dor. Porque quando nós passamos por uma dor, nós podemos conhecer aquele Deus que é o Deus da nossa provisão. É no meio da dificuldade financeira que nós conhecemos o Deus que provê. Se você não passar por dificuldade financeira, você talvez não vai ter essa experiência de depender de Deus. Se você não tiver algo para ser curado na sua vida, você não vai experimentar o Deus que cura. E Ele cura. Ele cura. Se você falar assim para mim, Dani, meu passado está tudo resolvido, não tenho nada para curar. Tem muitas pessoas que colocam embaixo do tapete e que acham que já estão curadas, porque não querem falar sobre aquela situação. Mas eu vou dizer para você que se você colocar a tua dor, o teu problema diante do Senhor, a tua ferida diante do Senhor, você vai experimentar do Deus que cura. É só assim, é só quando você se rende a Ele e você fala, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É esse coração contrito que Deus não despreza. E aí você vai poder experimentar o Deus que cura. No meio das tuas lágrimas, você vai experimentar o Deus que consola,
que você não entende como que você está passando por essa situação dessa forma, porque Ele está te consolando. E você vai experimentar desse Deus. No meio das tuas dúvidas, das tuas frustrações, você vai experimentar o amor de Deus. Porque o Senhor é um Deus de mistérios e Ele se revela quando estamos passando por dificuldades. É no meio do impossível que Deus libera fé, que Deus libera graça. É esse Deus que está aqui essa manhã e que está falando assim para você: venha experimentar de mim, venha experimentar da minha provisão, da minha cura, do meu amor, venha, venha. E eu quero chamar você que se identificou com essa mensagem, você que está passando por um drama na sua vida, ou que já passou e você nunca conseguiu se libertar disso. Você vai vir aqui na frente no altar. Você vai se ajoelhar e você vai falar para um intercessor sobre o que ele deve orar com você. E esse intercessor vai orar com você a respeito dessa tua dor. Pode vir, saia do seu lugar. Vamos ficar em pé. Venha, porque Deus está te chamando. O Deus que está acima de toda dor, o Deus que está acima de todo sofrimento, o Deus que está acima. Ele está acima da tribulação, Ele está acima das provas, Ele está acima da frustração, Ele está acima da morte. É Ele que governa e Ele te chama: venha, vem. Vem, filho amado, venha para o meu altar e entregue tudo. Entregue a sua vida, entregue a sua dor, entregue os seus problemas, entregue os seus dramas. Me entregue, porque você vai experimentar mais de mim. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou. A Bíblia fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que te sustenta, é Ele que te põe de pé, é Ele que te orienta. Venha, não perca o tempo essa manhã, não deixa que nada te prenda no banco, porque o que está separado para essa manhã aqui é algo sobrenatural, é o derramar do bálsamo do Senhor sobre a sua vida. Palavra clara, né, meu irmão? No nosso coração, né? Não tem dúvida do que Deus está fazendo nessa manhã. Mas tem pessoas que estão presas no passado, na cadeira ainda. O Espírito Santo me mostrava que enquanto orava por algumas pessoas, que tem gente presa na cadeira, dizendo assim: não vai adiantar nada ir lá. O trauma que eu carrego é muito maior. Irmão, nada pode com o poder da oração. O trauma que te prende na cadeira não é maior do que o Deus que está te arrancando aí para você vir aqui para ser curado nessa manhã. É claro que a oração é uma declaração profética de um novo tempo. E você vai dar os seus passos, evidentemente, né? A gente não vai fazer por você. Você vai ter que dar os seus passos. Mas o primeiro passo de fé é receber a palavra e praticá-la. Então a orientação da palavra trazida foi: sai do seu lugar e vem até o altar, porque nós vamos orar por você para te libertar desse passado. Então, se você está preso ainda aí na galeria ou aqui embaixo, sai do seu lugar e vem aqui à frente, a gente quer orar com você. A gente sempre insiste quando o Espírito Santo manda insistir. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente, não fica preso a nada que te amarra lá atrás. Há um tempo de esperança e vida para você em nome de Jesus. Então, se você está no seu lugar aí, pode vir aqui à frente, a gente quer orar com você. Estando você na galeria ou aqui embaixo, pode vir. Não tem pressa, a gente não tem pressa para ir embora. O que a gente quer é orar por você. Tem mais gente para ser liberta do passado. Pode sair do seu lugar. Peça aí, dá licença aí, eu vou passar. Nós queremos orar com você. Ah, mais alguém? Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Temos uma jovem aqui. Tem mais alguém assim? Há um passado de falência na história da família.
Se você carrega isso no seu histórico, de uma falência na sua geração passada, vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, nós vamos orar com você. Pode vir aqui à frente. Tem mais jovem. Tem mais alguém, irmão? Pode sair do seu lugar. Pastor, eu recebo palavras desde a minha infância de que na nossa família nada dá certo. Mas com você vai ser diferente em nome de Jesus. Porque você encontrou o Calvário. E quem encontra a cruz começa a reescrever sua história. Porque Jesus começou a reescrever nossa história com sangue, não foi com tinta que pode ser apagada. Há mais alguém? Sai do seu lugar sem constrangimento. Pode vir, não tem pressa não, meu irmão. É difícil, eu sei que é difícil às vezes um passo, né? Vamos lá, mais alguém? Pode descer da galeria, quem está na galeria também é tocado pelo Espírito Santo. Pode descer aqui, a gente quer orar com você. Tem mais alguém? Pode vir, meu. A gente insiste porque Deus fala assim, vai falando, a gente vai, porque eu também quero ir para casa almoçar. Mas você não pode sair daqui preso ao passado, você vai sair daqui apontando para um novo tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quando você fala, quando você pronuncia, quando você declara, olha, que Deus me mostra que Ele está me prendendo a isso, você está liberando uma ação no Espírito, dizendo o seguinte, Senhor, eu quero ser liberto. E quando o intercessor ora e coloca a mão e ora com você, ele está declarando assim, Senhor, eu creio com ele, porque se dois ligarem na terra, é ligado no céu. Então nós cremos que o Senhor está nesse lugar, ligando aqui na terra um novo tempo. E aí é o que é ligado, a gente começa a perder o medo de avançar, porque o inimigo nos aprisiona pelo medo de que no passado disse que não ia dar certo, você crê no passado, mas o Senhor é o Deus que aponta para o futuro, um futuro de esperança e de vida. Mova-se nesse lugar para ser restaurado em nome de Jesus. Pode vir, sem medo, pode vir mais, tem mais gente. Eu queria orar por mulheres que estão tentando engravidar. Porque aqui nessa manhã existe uma unção especial. Eu tentei por muito tempo engravidar da Luísa e do Levi. E a Rebeca, que está ministrando louvor também, eles tinham um diagnóstico de infertilidade. Então eu quero orar por você que quer engravidar, que está tentando engravidar, porque hoje o Senhor vai abrir o seu ventre. Amém? Então vem aqui para frente, aquelas que querem engravidar, que nós vamos orar. Amém. Essa oração é fundamental. Se você quer engravidar, a Dani vai orar por você e a Rebeca também. Pode ficar aqui na frente. Vamos orar no final por isso, especificamente. Fica aqui na frente que no final elas vão orar especificamente por isso. Fica aqui na frente, a gente vai orar no final por isso. Se quer engravidar é hoje. Aqui, fica aqui. Hoje vai um monte de Samuel aí, hein? Esse ano ainda, hein? Vai ficar grávida, hein? E só as casadas, em nome de Jesus. Não vem solteira aqui, não. Que aí eu te dou no rabo de arraia. Só vai orar a Dani e a Rebeca. Isso. Vai no provejo novo, eu creio em ti. Isso. Pega o óleo para ungir, Quem quer engravidar é hoje. Mulheres auxiliando aí. Deus abençoe sua vida, irmão. Vai em paz. Que você tenha uma semana de vitória, de milagre, em nome de Jesus. À noite estaremos aqui às 8h30 com essa mesma palavra. Que Deus guarde você todos esses dias. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. E quem está recebendo oração, permaneça. Vamos continuar ministrando sobre o casal que busca essa gravidez. Já começa a separar nome para o bebê, porque hoje Deus está cerrando a madre em nome de Jesus. Ora pela mulher, ora pelo homem também. Glória a Deus.